bem, então vamos dar início. Primeiro, agradecer-vos e dar-vos as boas-vindas. É um privilégio poder contar convosco, duas pessoas conhecedoras do tema, e que com certeza vão aportar muito àquilo que poderá ser aqui uma reflexão sobre o tema. O Panatum é também um clube da Unesco e no dia de hoje, portanto, 18 de julho, assinala-se o Dia Internacional de Nelson Mandela, que é uma data que foi instituída pelas Nações Unidas no sentido de dar aqui nota e mostrar e homenagear o legado de um dos maiores símbolos daquilo que foi a luta pela liberdade, igualdade e justiça. Nesse sentido, o próprio Mandela, com aquilo que nós caracterizamos aqui um pouco a sessão, ele próprio afirma: abracei o ideal de uma sociedade democrática e livre, em que todas as pessoas possam viver juntas, em harmonia e com igualdade de oportunidades. É um ideal pelo qual espero viver e que desejo alcançar, mas se necessário for, é um ideal também pelo qual estou preparado para morrer. Com estas palavras, não é? Sempre fortes e com estas imagens que temos também de memória, ah, eu daria então agora mais formalmente as boas-vindas ao professor Alexandre Honrado, que com certeza tem e é conhecido já por todos nós, tem trabalhado muito nesta área, sobretudo naquilo que é as ciências das religiões, e é o investigador principal daquilo que é o centro e coordenador do Núcleo de Investigação Nelson Mandela, Estudos do Humanismo e da Reflexão para a Paz, associado precisamente a esta área. O professor Alexandre Honrado irá falar-nos durante cerca de 20 a 25 minutos sobre o tema, e depois faremos uma reflexão a três, também com a professora doutora Céu Maria do Céu, que é professora, professora convidada no Departamento de Desporto da Faculdade de Educação, Artes e Culturas da Universidade Nacional de Timor-Lorosa, e tem lecionado desde 2018 até ao presente. Também tem o doutoramento em Ciências do Desporto, e tem também bastantes estudos com outras universidades, da qual irei aqui falar da Universidade de Carolina do Norte. Irei agora também passar a palavra ao professor Alexandre Honrado, que poderá então falar sobre este tema tão importante nos dias de hoje. Bom, então eu tenho muito prazer em estar aqui convosco. Gosto muito da oportunidade de falar dos temas que dizem tanto à minha própria formação e à minha área de investigação. Queria dizer várias coisas. Uma delas é que esta data não é por acaso que é escolhida, porque é a data do nascimento de Nelson Mandela. Nelson Mandela nasceu a 18 de julho de 1918, por isso é que esta data é sempre comemorada. Não foi dito, mas provavelmente saberiam. Não quero fazer o reparo, mas eu acho que, ao céu, acho que é Loroçai, não é? É Loroçai, É sim. Loroçai, Timor Loroçai, eu Sim. acho. Mas pronto, e penso que já está feito o reparo. Eu começaria então por aqui. Eu começaria por dizer que o Núcleo de Investigação Nelson Mandela não é nem uma unidade de investigação religiosa, não tem nada a ver com as religiões, e é uma unidade que tem a ver com o conceito do humanismo e o conceito da defesa dos direitos humanos. E é aí que nós começamos a criar uma necessidade, depois uma vontade e agora um crescimento dessa mesma vontade e necessidade. Passou a ser uma coisa muito mais abrangente e de maior dimensão, que foi um primeiro curso que será, penso eu, uma licenciatura, é para aí que vamos apontar, só sobre temas de paz e humanismo. Vamos tentar colocá-lo à disposição das pessoas muito em breve.
onde haverá lugar a discutir temas como o papel de Nelson Mandela, os vários Nobel da Paz que existiram, etc, etc. Mas também ter, neste tempo tão difícil, que é um tempo em que as guerras tomam o cenário e tomam a vanguarda das notícias, ter a possibilidade de refletir e de ver por que caminhos é que podemos enfrentar a guerra, fazer alternativas de paz, criar situações mandelianas, se quiserem, para uma nova sociedade. Há uma frase do Nelson Mandela que nós usamos sempre nestas coisas, eh, e que tem a ver com o desporto, obviamente. Por isso é que eu a trouxe, que é: o desporto tem o poder de mudar o mundo. Ora, o desporto ter o poder de mudar o mundo é verdade, é uma coisa que nós sabemos que tem, não há dúvida nenhuma, mas também tem o poder de mudar o mundo às vezes para pior. Quer dizer que muitas vezes nós vemos as pessoas saírem das bancadas e andarem todas à pancada umas com as outras. Sabemos que há mortos em recintos desportivos, sabemos que há zaragatas muito feias no recinto desportivo, no terreno de jogo, e ver coisas que nos deixam completamente arrepiados, como lutas, batalhas campais entre jogadores e árbitros, entre árbitros e jogadores e por aí fora, não tem sido uma boa imagem para o desporto de uma maneira geral. Mas também sabemos que o desporto tem o outro lado, e tem um lado eh, pedagógico, começando por baixo e começando nas crianças e nos mais jovens, pode levar a um encontro muitíssimo mais saudável da mensagem desportiva. Porque a mensagem desportiva é o ser são, não é o ser da agressão. O ser são não é o ser da agressão. E para sermos sãos, temos que nos juntarmos uns aos outros e dizermos: só somos felizes com o outro, no outro, e não podemos fazer distinções, nem podemos dizer que o outro tem uma cor de pele ou que tem um comportamento qualquer de opção sexual ou outra coisa qualquer, porque não faz parte, nem tem nada em rigor a ver com o desporto. Nós temos que aceitar as pessoas pela diferença, e o desporto é a glória da diferença. É extraordinário perceber que o desporto é a diferença, e é a diferença que nos atrai. É tão diferente e que nos atrai que eu, que tenho um doutoramento, ou a professora Céu, que tem um doutoramento, somos capazes de vibrar um jogo de futebol. Faz de conta, este é um exemplo, como se calhar o senhor que nunca conseguiu ter a oportunidade de acabar as primeiras letras numa escola, ou que a senhora que normalmente não é mais de outro tipo de formações e que não, em rigor, não tem nada a ver connosco, ou a pessoa que está três passos à nossa frente, que é milionário, eu não sou, e vibramos da mesma maneira. Ninguém vai lá perguntar quanto dinheiro é que tens no banco ou no bolso, mas somos todos seres humanos entregues e extremamente motivados pelo espetáculo desportivo e pela emoção que ele traduz na hora do desporto. E, portanto, somos todos iguais também como espectadores, e todos iguais nessa vibração. Isso é a beleza do ser humano, é a multiculturalidade no seu melhor, é a capacidade de estarmos juntos todos e a sermos festivos numa grande festa, porque o desporto tem essa característica da festa, e é fantástico. Da religião, que falámos ainda há bocado, e da minha área da ciência das religiões também se falou, uh, a intolerância vem muito sempre dessa área da religião, porque é da intolerância religiosa que nasce a ideia da intolerância. Ora, o que é que a intolerância, de alguma forma, é para aqui chamada? É que o ser intolerante pode fazer com que no recinto desportivo as coisas se tornem feias e bastante agressivas. Mas também é interessante, porque é nesse patamar de intolerância que nós saltamos para não nos rendermos simplesmente nem ao adversário nem ao resultado. Eu não tolero que isto seja assim, eu vou ser melhor do que eles, e dinamismo para fazer um bom espetáculo e para fazer um bom resultado. Ser intolerante não é uma coisa tão negativa assim. E o exemplo do Nelson Mandela trazido aqui a este debate, a este momento de reflexão, é um exemplo do homem que
intolerante por natureza. O Nelson Mandela é um homem intolerante por natureza. Nelson Mandela viveu 27 anos preso. Não desistiu da liberdade, nem desistiu de alguns princípios que tinha, mas o que me parece interessante é que, mais de não ter desistido, ele aprendeu durante esse período a adquirir, a melhorar, a depurar outras coisas e a ver que havia muito mais a dar aos outros se seguisse por outros caminhos. Há muita coisa na net do Nelson Mandela, estive a ver algumas coisas antes deste debate, e algumas são falsas, outras que tentam criar uma imagem do Nelson Mandela, melhorar, a depurar outras coisas e a ver que havia Eu muito peço mais a dar aos desculpa. outros. Não sei, agora passei a ouvir uma Há voz. muita coisa é verdade. Nelson Mandela, estive a ver Eu vou já fechar. Eu Sim, peço acho que desculpa. era eu próprio em gravação, não era? Era. Sim, de repente comecei-me a ouvir, Exato, peço o que desculpa. foi assim assustador. Uhum. Mas não faz mal, a ouvir uma coisa que já tinha dito há uns segundos Exato, atrás. sim. Era bom que já fosse o que eu ia dizer para a frente, então calava-me e ficávamos todos a escutar o resto Não, da não, não, conversa. não, que isso não era bom para todos nós, não, não. Sim, o que eu dizia é que na net há muita coisa e há muitas presenças do Nelson Mandela, algumas que tentam criar uma imagem dele e tentam manipular a imagem, há outras que tentam dizer que o Nelson Mandela era só o combatente ou só aquele homem que usou as armas para mudar a estrutura da sua sociedade, que era terrível, porque vivia na África do Sul, no pior dos regimes, que numa altura foi dos piores regimes do mundo, em que, para quem não tem ideia, assim, os negros não tinham direitos, ponto final. E os brancos, em uma minoria muito pequenina, dominavam um país extraordinário, riquíssimo e gigantesco e tratavam-os como não humanos. Não havia sequer valoração do ser humano na África do Sul. Os negros não podiam virar-se para o mar sentados num banco, estavam proibidos de ver o mar, estavam proibidos de apanhar sol em certas ocasiões, ou frequentar sítios que os brancos frequentassem, ou irem no mesmo autocarro. Às vezes nem podiam ir de autocarro, não havia autocarro para eles, iam a pé para os sítios, porque o autocarro era para brancos, e etc, etc, etc. Tudo era feito com essa dimensão. Eh, Nelson Mandela tornou-se um líder natural da comunidade negra, ehm, e percebeu uma coisa ainda mais extraordinária do que ser um líder de uma comunidade negra, que é, eh, não é preciso ser-se branco ou negro para lutar pela justiça. A injustiça pode caber a todos. Esse tipo de desportivo, esse tipo de desportivo de aceitar que podemos jogar em conjunto para ter um bom resultado, vem do Nelson Mandela como um ensinamento que nós devíamos tornar universal. É esse lado que me atrai no Nelson Mandela e que nós fizemos homenagem no Centro de Estudos, dando-lhe o nome, e não muito mais, quer dizer, não fizemos nada concretamente Nelson Mandela dentro dos estudos para a paz, mas achamos que era uma homenagem. Foi num dia como este, 18 de julho, que batizámos o centro. Tinha outro nome e depois ficou este nome e a coisa ficou bastante interessante por causa disso, porque demos a grandiosidade de Nelson Mandela à nossa pequenez de investigadores. Eh, Queria dizer-vos que, além da intolerância, que é uma coisa que nasce na ideia religiosa, a intolerância religiosa que nasce para a intolerância cívica, social e outra, há uma outra coisa também que nos atrai neste tipo de raciocínios, que é a discriminação. A discriminação tem sido no desporto uma coisa muito presente, e o discriminar criminaliza. O discriminar criminaliza. Torna criminoso determinado tipo de ato. De tal maneira que nós vemos a agressão verbal, a agressão física da discriminação ter consequências depois tão graves que acaba por envolver prisões e julgamentos e etc. E o que nos choca ainda não é isso. O que choca ainda mais é haver impunidade em alguns casos. Em alguns casos. Não sei se conhecem a realidade da Inglaterra há uns anos atrás, quando havia os hooligans e havia verdadeiras batalhas campais e havia coisas assustadoras nos jogos ingleses.
A Inglaterra modificou o sistema de observação de quem ia para os jogos, filmou pessoas que entravam e saíam nos jogos, quem ia armado com paus e pedras, quem fazia a provocação das coisas, e acabou por melhorar muito aquele ambiente. Hoje é uma coisa completamente é larva, é idiota, é completamente condenável saber que as pessoas que vão a um espetáculo desportivo saem depois de terem partido cadeiras e tirado com elas para o campo, ou terem partido as carruagens de comboio que os levou e que levará para o trabalho no dia seguinte. Outras pessoas não têm culpa nenhuma, e arrebentarem com carruagens, arrebentarem com as terras e com os sítios onde os jogos são travados, manifestarem-se através das coisas mais básicas e até banais do ser humano, que é o seu desvio de comportamento através do alcoolismo, através da violência, porque isso é a mediocridade à solta, é a barbárie, como já vimos noutros tempos e que agora assistimos novamente, em alguns casos, a regressar. Enfim, há uma, há uma outra coisa também neste sabor autêntico do desporto, eh, que é muito interessante, que é a escalada da presença e da autoafirmação do feminismo e das mulheres no desporto. Elas hoje são muito mais presentes, fazem jogos extraordinários e aparecem com estádios cheios, e as pessoas vão ver um campeonato feminino como antigamente não se via. Mas quando há discriminação, às vezes a discriminação com a mulher é muito forte nestes campos desportivos, porque agora já começa a haver senhoras que apitam e que são árbitros nos jogos e são insultadas de maneira quase aviltante, além do eterno chavão da mãe do árbitro, que é sempre a pobre que leva sempre a contar, não tem culpa nenhuma e não está ligado ao jogo tão pouco. Tão pouco. E este tipo de discriminações faz muito mal ao desporto e faz com que o desporto seja às vezes mal visto e que não seja o espetáculo por natureza que deve ser, que é o espetáculo da família. Muita gente já não quer levar, peço desculpa, vou tirar um bocadinho de água, as pessoas já não querem levar os filhos para os recintos desportivos, dizem que aquilo é tudo paus e pedras, vai acabar tudo ao estalo, vai acabar tudo nas zaragatas e vai acabar tudo em grande confusão. Eu não sei se ainda está na net, mas havia um extraordinário filme dos primeiros jogos. É um filme a preto e branco, dos primeiros jogos que houve em Portugal, num campo que eu penso que será para a zona de Alvalade, mas que veio há muitos anos estar ao serviço de um clube e depois não é ali que foi construído nenhum estádio grande, mas era ali que se jogava a bola. É um dia de chuva, toda a gente está com chapéus de chuva, e às tantas há uma equipa que marca um golo contra a outra. Há pessoas que começam a dizer que o árbitro roubou a coisa porque era penalti, não devia ser nada assim, que não sei, o quê, já não sei como é que é. E depois há uma zaragata com os chapéus de chuva. E então vê-se milhares de pessoas a esgrimir, com os chapéus de chuva a partirem-se e a voarem em todo lado. E pode ser um grande filme de comédia, mas não é. É um filme de uma tristeza profunda e que associa ao desporto já marcas de intolerância e de pouca qualidade e que nos deixa pensar muito profundamente naquilo que pode ser o desporto ou pode não ser e aquilo que pode negar ao desporto a sua qualidade. Há muitos casos de homofobia, há muitos casos de islamofobia, há muitos casos de masculinismo. O desporto acumula esse tipo de coisas. Hum, e há, em suma, nem preciso de falar de nenhum destes casos em concreto, há a palavra que nós usamos mais para todos estes casos, porque é sempre a mesma coisa, há muito preconceito. O desporto ainda tem muito preconceito. Agora, nas escolas e na formação e naquilo que nós temos nos nossos institutos, nos sítios que estudam, nas nossas, nos espaços que criam os novos dirigentes desportivos, mas também os novos jogadores e os novos treinadores, os novos árbitros, tem de haver uma dinâmica pedagógica extraordinária. E tem que seguir, provavelmente, ideias e teorias das pessoas que melhor falaram sobre isso, um,
para estudo. Estou a falar de Manuel Sérgio, que morreu há pouco tempo, que tinha uma obra extraordinária, mas também estou a falar de coisas não teóricas, na prática, ver em cada momento que quem ganha a vida, imagine, a jogar à bola, não pode ter as canelas partidas ou os joelhos sempre a irem para o hospital para ser operados. Não podem ser agredidos porque do outro lado, do lado não está o meu inimigo quando jogo a bola ou quando faço um jogo desportivo, seja ele qual for, do outro lado está o meu opositor, entre aspas, o meu adversário, com o qual eu assim vou jantar e vou falar da família e vou ser muito amigo. E provavelmente também as pessoas em casa não estão a perceber isso e não percebem que os jogadores abraçam-se e dizem há quanto tempo não te via, eu estive contigo na seleção, lembras quando nós fomos jogar não sei onde, fomos jantar àquele restaurante, e em casa parece que estamos a ver inimigos que estão em batalha num campo. Não, não, o campo e a batalha não é ali. O campo e a batalha é naquelas pessoas que não têm mais soluções nenhumas na cabeça e que dominam este mundo e que resolvem pela sua cobardia não ir para a frente de batalha, mas mandar drones para os campos da Ucrânia ou andar na Palestina a destruir tudo, ou andar em Israel a fazer a mesma coisa. Esses sim são os das batalhas, e é aí que devemos mobilizar as nossas opiniões do confronto, porque nos campos desportivos isso não tem espaço, ou não deve ter espaço. Há uma coisa que eu gosto muito que é, às vezes, os que captam o som a nível do campo, esquecem-se que os microfones estão abertos e a nível do campo está-se a ouvir as coisas mais incríveis. E às vezes em direto nas televisões, e fica muito engraçado, porque o vocabulário resume-se a muito poucas palavras e das 40 que são usadas, 36 são palavrões. E é uma coisa extraordinária, porque toda a gente em campo desabafa com a virilidade que tem ou a adrenalina que leva, desabafa muito facilmente, agredindo, mas agredindo verbalmente e dizendo ao outro vai para este lado ou para aquele, ou vai para sítios que não devias eh, ter escolhido para frequentar. E esse sabor que pode, inclusivamente, nunca se vir a perder, porque dá um certo sabor ao jogo, mas também é inútil. É desvalorizar o palavrão que devia ser só usado naquele momento mais alto, e passar a torná-lo uma linguagem desportiva que não é a linguagem desportiva, mas que nós sabemos quando abrimos o canal, quando abrimos o microfone a nível dos campos, a coisa é terrível. Das coisas terríveis que eu tenho visto e que tenho me dado a pensar como fenómeno da paz e da guerra e do conflito nos campos desportivos, é dois fenómenos para já. O primeiro fenómeno é nos jogos e nos campeonatos e nos escalões dos mais pequeninos, escalões infantis, ou nos escalões de juvenis, ver cena de pancadaria nas bancadas entre os pais. Penso que todos os pais que ali estão têm uma vontade maior do que a própria criança. A criança vai lá para jogar a bola e para conviver, e o pai quer fazer Cristianos Ronaldos de todos eles. Hum, e há a cena de pancadaria, que é uma coisa doida. Cada vez há mais essa cena de pancadaria e que não devia haver nos campos, até porque é a primeira vez que estão a mostrar, a educar uma criança. Estão a educar, é a primeira vez que estão a mostrar a dimensão do desporto e a resumirem-se na ponta do punho, não estão de maneira nenhuma a fazer bom trabalho. Eh, Isso eu dizia que era dois exemplos, esse é um, o outro é uma modalidade que o nosso amigo Nelson Mandela gostava muito e que eu próprio gosto muito. Na minha casa ninguém percebe porque é que eu gosto, e às vezes eu estou a tentar explicar a dinâmica do jogo e as pessoas ficam muito admiradas porque não percebem metade, porque aquilo parece muito anárquico e muito violento, que é o rugby. Mas não é. Mas não é, não, eu sei que não, eu estou a dizer que não, mas não é. E o rugby é apaixonante, é uma coisa que eu acho, sempre achei, joguei e vejo com um entusiasmo imenso. O que eu vejo é uma coisa diferente. O rugby nasce em Inglaterra, na Rugby Public School, numa uma pequena localidade, em que por brincadeira as pessoas passam a dizer, em vez de jogar a bola desta maneira, vamos com esta bola que está torta, meio oval, fazer outro tipo de jogo, e começam a perseguir-se uns aos outros e não sei o quê, e alguém diz, vamos começar a criar regras para isto. Os ingleses adoram criar regras e conseguiram fazer aquilo de uma maneira engraçada.
E o que eu, nessa mesma escola, acho que aparece esta frase que é um jogo de cavalheiros, não, um jogo de arruaceiros praticado por cavalheiros. Um jogo de pessoas da rua praticado por pessoas com educação. Hum, e era assim. O rugby era assim. Eu já vejo em campeonatos de rugby em Portugal e noutros países grandes cenas de batalha campal fora do campo e dentro do campo, não tem nada a ver com as regras. Sei que, por exemplo, o rugby tem outras regras neste momento bastante mais sofisticadas, do género, nós sabemos o que é que o árbitro diz, sabemos, todo o estádio sabe o que é que o árbitro está a dizer aos jogadores, o que é uma partilha democrática da decisão, e faz com que o espectador não fique a pensar que o árbitro, na cabeça dele, inventa uma falta. Toda a gente sabe que uma falta que agride a cabeça de um jogador para-se imediatamente o jogo e o jogador tem que sair para ser observado, porque na cabeça é das pancadas mais terríveis. Há castigos, como noutras coisas quaisquer. Só que o rugby já não tem aquela elegância que tinha há uns anos e aparece muitas vezes de uma maneira muitíssimo banalizada. Quando eu penso em faltas na cabeça, penso quando um jogador cai ao chão e os outros pontapeiam na cabeça e passam-lhe por cima da cabeça. E depois tem penas de suspensão mais ou menos menores. Eh, não é apenas a suspensão que me interessa, é a dinâmica, a projeção, a capacidade extraordinária de, através das redes que nós temos à nossa disposição em termos comunicacionais, fazer pedagogia do acontecimento. Podemos mostrar que não é assim que se faz. E se mostrarmos sempre que não é assim que se faz, que a falta não é assim, não é para ser cometida e ficar impune, ou que as coisas sejam feitas daquela maneira tão banal e tão bárbara, penso que poderemos chegar muito longe. Hum, Quando eu falei do preconceito, podia ter falado também do bullying. Há bullying aos mais variados níveis. Há bullying dentro dos balneários, como há bullying nas equipas, como há bullying nas equipas em geral nos adeptos e tudo mais. Antes de desenvolver para o bullying, acho que podíamos passar agora um bocadinho, Não, dos meus tópicos era o penúltimo. e depois voltávamos outra vez para falar sobre o bullying. Sim, eu Um, deixo o bullying em aberto exato, e exato. aquilo que ele conduz ou que está na sua origem, que é o preconceito social. Pronto, era só isso. E nos meus tópicos também não havia muito mais para dizer. Se calhar falei demais, eu não sei quanto tempo é que falei, mas falei de seguir. Tá bem. Eu queria era passar aqui a palavra à professora Céu, Então, claro. porque seguindo também aquilo que acabou de dizer relativamente àquilo que é um papel do desporto, e indo buscar aqui os aspectos muito positivos que o desporto tem na sua dinâmica e na sua capacidade pedagógica também para transmitir estes valores. E, portanto, gostaria que pudesse desenvolver assim um pouco sobre estes temas nesta área. Muito bem. Boa tarde. Obrigada, Carla. Obrigada também, professor Alexandre. É uma honra estar aqui a ouvi-lo e conseguir partilhar algumas ideias e ouvir uma aula, como se fosse uma aula com muita atenção. Eu gosto muito de ouvir. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Eu sou docente, pronto, para quem nos está a ouvir ou possa nos ouvir mais tarde e não me conhece, sou docente na Universidade Nacional de Timor-Leste e também mais recentemente na Escola Portuguesa de Dili. Portanto, é natural que todos os meus, sou docente de educação física, que todos os meus exemplos ou as minhas intervenções vão mais no sentido da escola e dos alunos, sim, através do desporto, mas vão mais nesse sentido e não tanto dos estádios, não é? Eu peço só, posso pedir para chegar um bocadinho para trás para não ficar com isso. Ah, Perfeito, desculpe, perfeito. desculpe. Pronto, como a professora Alexandre estava a dizer, e gostei muito de uma das frases dele, um caminho alternativo à guerra, não é? Porque o desporto pode ser visto de uma forma mais positiva ou menos positiva. Quando o professor falou nos exemplos menos bons, digamos assim, dos estádios, mesmo da família,
Eu associo sempre ao futebol, não é o meu desporto de eleição, embora o ensino, como é óbvio, na escola, porque muitas vezes acho, até defino, uma opinião muito pessoal, que o futebol é uma religião e não um desporto. Então, meio a sério, meio a brincar, mas tem a sua lógica, porque acontece muito estas questões de violência. hum, Associadas a outros desportos, sim, mas o futebol, talvez pelos mídia, que até era uma ideia que gostava de partilhar com o professor, até que ponto, nestes exemplos menos positivos, até que ponto os mídia não têm o seu papel, nesta demonstração de violência, não é? Porque as câmaras estão sempre ligadas, ofuscam, não é? Às vezes o bom sentido do desporto e estão sempre viradas para aqueles palavrões, para aquelas inquietações nas bancadas pronto, e palavrões menos bonitos. Por outro lado, também acho que o desporto, através da sua essência, não é? Portanto, da sua parte mais positiva, não diria bem estruturado, mas quando orientado, não é? Quando orientado por profissionais, quando orientado para esse efeito, tem um poder incrível, não é? Como o próprio Mandela disse num discurso, e o professor Alexandre tocou nesse assunto, que tem a capacidade de mudar o mundo. Portanto, é uma arma, é uma ferramenta muito forte. E eu na escola também tentamos sempre o nosso melhor, não é? E muitas vezes pego nos exemplos do desporto e dos exemplos fora, não é? Menos positivos e trago muitas vezes para reflexão com os meus alunos no início, mais no início da aula, assim em termos de conversa, então, relativamente àquele jogo, o Cristiano Ronaldo, não é? Que é sempre um exemplo máximo para eles, em Dili e em todo lado, acho que é mundial, não é? E que tem o seu É. lado muito positivo e que não podemos ignorar. Então, trago muito esses exemplos, trabalho também muito com as questões do desenvolvimento positivo. Dos mais recentes trabalhos portanto, colocar os alunos a organizar só estando na retaguarda os torneios desportivos da escola. Portanto, colocá-los no papel de treinador ou no papel de árbitro, essencialmente de árbitro. E eles começam também a perceber que não é fácil estar nesse papel e penso que quando o invertem, ajuda-os bastante a respeitar mais os árbitros. Portanto, tem sido uma experiência muito positiva. Também tenho trabalhado na formação de professores com um modelo de responsabilidade pessoal e social. O professor Alexandre estava mais à frente no seu discurso, estava a falar do Mandela ser o líder da comunidade negra, portanto, que para ele não era muito importante o ser negro ou branco, a minoria, mas que era sim o líder comunitário. E isso fez-me lembrar uma grande experiência que tive nos Estados Unidos, com o professor Martin Eck, na tal universidade que falou inicialmente, em que o professor, já com uma certa idade, tinha um programa desportivo em que eram os alunos da universidade a dar a parte desportiva a refugiados, e a minha grande aprendizagem com este modelo e durante o tempo que estive nos Estados Unidos foi que quando nós queremos ajudar ou fazer o bem, tanto faz conseguimos fazê-lo, não é tanto faz, mas conseguimos fazê-lo, quer num país mais desenvolvido como os Estados Unidos, como em Dili, como em Timor, como em Portugal. Portanto, às vezes basta a nossa boa vontade para conseguirmos. Não é preciso estarmos numa minoria, não é preciso estarmos num país muito pobre. Se nós quisermos, enquanto professores, enquanto profissionais, digo professores porque é essa a minha profissão, da qual gosto mesmo muito de ensinar. Conseguimos fazer a diferença e mesmo nos Estados Unidos consegui perceber a essência daquele professor, portanto, que fazia a diferença tanto nos refugiados como também na universidade, que os ia buscar a casa e fazia ali uma intervenção incrível através do modelo de responsabilidade pessoal e social. Portanto, penso que o desporto tem esta capacidade, não é? Quando orientado para tal, e acho que também não devemos ignorar o panorama mundial, nacional também. eh,
do que acontece mais no futebol, menos positivo, mas devemos trazê-lo sempre também para as nossas aulas e aproveitar e mudar e perguntar aos alunos, seja da universidade, não é? Depois dependendo do nível deles, o que é que conseguimos mudar, o que é que conseguimos fazer com isto. Pronto. Não queria também estar só eu aqui a falar, queria Sim, colocar. sim, sim. Não, já foi aqui também mais um tópico que desenvolvemos relativamente àquilo que é a possibilidade de também termos pedagógicos, não é? De partilha com os estudantes, com os treinadores, portanto, com as novas gerações, que também acho que o professor Alexandre tocou nesse ponto, que vimos às vezes alguns pais com comportamentos menos próprios naquilo que deve ser um recinto desportivo. Aquilo que eu agora deixaria aqui como questão para ambos, para nós também refletirmos, é perceber como é que este legado, não é, deste líder, como é que nós conseguimos transmiti-lo, passá-lo com o, o- o saber fazer, não é? Que este líder conseguiu numa determinada comunidade. Portanto, como é que este legado vai passando e iniciativas que possamos fazer, para além desta que estamos a fazer hoje, mas que possam ir junto das escolas, junto dos clubes, porque efetivamente são locais sociais. Portanto, isto nós não nos podemos esquecer que o desporto é um local e é uma prática social que envolve pessoas de todas as religiões, de todas as idades, de todas as nações, e portanto, nesse sentido, parece-nos ser aqui uma ferramenta extraordinária para capacitar todos aqueles que nela participam de uma forma positiva. E gostaria que vocês comentassem um bocadinho esta ideia, agora voltando ao professor Alexandre, se assim o entender. Está em mute, tem que ligar o micro. Obrigado. Então, eu entendo que sim. Pronto, eu estou a dizer-lhe, vou responder e vou responder desta maneira. Em primeiro lugar, o que eu ouvi dizer agora aqui foi que a experiência comunitária não é necessariamente uma experiência para ricos e pobres. A experiência comunitária é uma experiência para tornar a comunidade, a conhecer a própria comunidade, o tecido da comunidade e pôr-se em contacto por dentro e perceber-se que nós vivemos num mundo de grupo e não num grupo de gente individual que vai visitar de vez em quando os outros. E, portanto, é Exatamente. no outro que nós nos traduzimos. Isso é, de facto, extraordinário de pensar e que será nos Estados Unidos como noutro sítio qualquer. Pena, temos nós que noutros sítios quaisquer não exista a possibilidade de fazer desporto e que pode sempre acontecer em comunidade. Uma das coisas que muito me atrai nestes campos é a questão da memória. A memória tem que ser sempre um ressalto, tem que ser sempre renovada, tem que aparecer sempre nas situações. Pensar que quando vamos fazer uma coisa nova com uma comunidade, temos que levar o Nelson Mandela no pacote, ou temos que levar frases do Nelson Mandela, ou temos que dizer que existiu alguém que fez a proximidade, fez a alteridade, fez o contacto entre partes, porque tinha uma vontade de que o mundo fosse toda a gente e não fosse só de alguns. É fácil, isto agora é um bocado teórico, mas eu vou tentar dizer só pela rama. É fácil encarar o multicultural, perceber que todos nós somos pontinhos diferentes, de cores diferentes, e quando nos afastamos fazemos todos uma certa lógica nesses pontinhos todos, e aí é o mundo em Uhum. que vivemos. Todos nós fazemos multiculturalidade, fazemos parte dela. Embora depois haja alguns teóricos que dizem que não, que a multiculturalidade é uma coisa que pode ser manipulada, levada para certas coisas. Não, nós todos somos pontinhos e quando nos afastamos vemos que somos cores diferentes e fazemos alguma coisa que é uma leitura que faz sentido. Agora, onde nós devemos apontar, do ponto de vista teórico, obviamente, é no intercultural, quer dizer, na passagem de as diversas pontes que aqueles pontinhos todos têm que fazer uns com os outros. Isso é que é difícil. E nessas travessias de labirintos e pontes e tudo mais, temos que levar à partida logo no nosso pacote
coisas como eu vou falar hoje aqui do Nelson Mandela, vou organizar o torneio Nelson Mandela e perceber porque é que ele existe, ou vou fazer uma outra festa em que o Nelson Mandela está presente. E quem diz Nelson Mandela diz só nas frases desportivas que ele produziu, ou nas ideias ligadas ao desporto, ou diz outro qualquer que tenha produzido coisas positivas nesse sentido. Não estou a dizer que o Nelson Mandela é exclusivo e que deve estar sempre presente. Há uma coisa que foi dita e não quero deixar em claro, que a Céu disse, que é extraordinária, que é, eh, de há uns tempos esta parte, os mass media, os comunicadores de massas, deixaram de ser veiculadores do que as massas produzem e querem ser também protagonistas. É isso Fazem mesmo. eles próprios a festa, lançam os foguetes, apanham as canas, querem. Veja-se as novelas gigantescas quando um jogador que sai de um clube e que está há meses a vender jornais, custa tanto, não custa tanto, deram mais aqui, deram mais ali, e às vezes vem o jogador ao fim daquele tempo todo a dizer isto é tudo mentira, eles estiveram a especular com o meu nome e essas coisas todas. Depois também concordo com a Céu Batista que o futebol tornou-se não só o desporto do rei, como o rei da festa. E às vezes o bombo da festa. O futebol está sempre na primeira linha. Mas o que eu tentei dizer na primeira fase do que disse é que as outras modalidades começam a invejar ao futebol o protagonismo e a dizer também queremos vir no jornal porque andamos em Zaragata, jogadores de hóquei em patins que se batem uns com os outros com os sticks em vez de se baterem na baliza com golos, e por aí fora. E portanto são desvios a um padrão e uma regra que são muito maus para o desporto. Foi isso que eu quis dizer ainda há bocadinho. Não digo mais nada agora. Céu, obrigado. Obrigada, professor. Já Uh, pego depois outra vez. Sim, sim, portanto, relativamente como o legado, a pergunta não é, do legado vai passando, ou como é que nós podemos passá-lo no nosso dia a dia, eu diria dar oportunidade aos jovens. Eu penso que, pelo menos na escola, às vezes temos sempre ainda aquela tendência do professor falar, e por mais diversificado que tente com as novas tecnologias, mas acho que pode não estar escrito, mas ainda sinto que está muito centrado no professor. E eu penso que dar oportunidade aos jovens, de acordo com a nossa disciplina, de acordo com o nosso papel na escola, seja como diretor ou coordenador ou um simples professor como eu, de serem líderes, tanto na sala de aula, eu funciono, eu tento muito fazer jogos de equipa e em cada modalidade, por exemplo, haver um líder e depois eles vão rodando, porque hoje é fácil liderar, amanhã é mais difícil ser liderado por outros, principalmente aqueles alunos que têm assim, são mais pintas, digamos assim, são comportados, mas pronto, então assim, são mais malandrecos na escola. Portanto, eu acho que essas oportunidades deles serem líderes, deles organizarem as coisas, e às vezes não correm bem, não tem mal, estamos lá o professor na retaguarda, sempre com aquele princípio do respeito e da honestidade, que para mim é fundamental passarmos essa imagem para os nossos alunos, portanto, dar-lhes a oportunidade de organizarem, da oportunidade de serem líderes, da oportunidade de mandarem também, sempre na base do respeito e na voz dos alunos, e a honestidade acima de tudo. Portanto, eu acho que na minha profissão, no meu dia a dia, penso que é uma das formas de passarmos este legado de Mandela e darmos oportunidade aos jovens de também eles eh, de experimentarem, de vivenciarem, serem pequenos líderes, pelo menos terem essa vivência de que não é fácil ser árbitro, porque depois os outros, principalmente, por exemplo, dos mais novos serem líderes ou árbitros de jogos dos mais velhos, isso acontece e é um grande apelo, um grande desafio na escola, porque os mais velhos têm sempre aquela tendência de já saberem tudo e de não respeitarem os mais pequenos, e os mais pequenos, quando vão apitar, estão cheios de medos e a tremer. E às vezes uma simples conversa com os miúdos antes do jogo, olha, vejam lá que são os mais pequeninos a arbitrar, ai professora, não se preocupe, a gente consegue, e dar assim aquele aperto de mão no início, no final, também é sempre uma das regras, e portanto eu acho que dar voz aos alunos, dar voz aos jovens, oportunidades, acima de tudo. Acho que é uma boa sugestão, uma boa forma de passarmos este legado. Obrigado, Céu. Tenho aqui uma pergunta que me foi colocada, ahm,
e que tem a ver com aquilo que é a dimensão também do legado. Hoje estamos a celebrar Nelson Mandela, mas falámos aqui nos meios de comunicação, também destes novos formatos das redes sociais, onde temos muitas pessoas, que conseguem influenciar outros. E a questão que eu coloco é que o Nelson Mandela morreu já há 12 anos. Será que nós conseguimos identificar alguém, que possa ter, uma postura, não igual, mas que possa continuar este caminho, mantendo aqui a nossa memória viva relativamente a estes aspectos? Deixava. Mas para qualquer dos dois, a resposta. Assim, uma figura não encontro. Não encontro. Encontro é candidatos que podiam ser mais aptos a receber esse legado e a fazer, não necessariamente a mesma coisa, mas a darem exemplos. Vivemos Só que também noutro tempo, não é? Portanto, vivemos sim, noutro. mas também há alguns deles que eu acho, quando nós temos o culto do Zidane e vemos o Zidane a dar uma cabeçada, ou quando temos o culto do Cristiano Ronaldo e vemos o Cristiano Ronaldo a ser tão criticado por não estar presente no enterro de um camarada, Tal qual. etc, etc, etc. Nós perdemos a fé, a fé é uma palavra religiosa, mas a fé em que temos a alternativa certa para o lugar certo de quem vai continuar a dizer às pessoas o que devem ouvir. O que a Céu Batista falou é interessante porque ela disse várias coisas que encaixam numa única palavra, que são os valores. São os valores. A arte de liderar não é a arte de mandar, nem a arte de obrigar os outros a fazer coisas, é a arte de levar os outros a fazer coisas. E, portanto, o papel dela é fundamental. Há um milhão de coisas para fazer no desporto, é verdade. Mas também nas redes sociais, como disse, há um milhão de coisas a denunciar nessas redes sociais. As redes sociais estão cheias de mentiras. Há pessoas que têm 20, 30, 40 perfis só para durante o dia todo estar a produzir coisas como se fossem pessoas diferentes e não são. Dizem as coisas mais absurdas e mais estranhas, fazem o culto do discurso de ódio. E atenção, o discurso de ódio não cabe no desporto. Perfeito. O discurso de ódio não tem nada a ver com o desporto. O desporto é o oposto. É o oposto do discurso de ódio. É um discurso emancipador, integrador e fluente, alegre e extraordinário. É preciso que todos nós façamos parte de um grupo que digamos isto todos os dias, não é? É assim, isso que é que estás a dizer o quê? Isso visto na rede social, a rede social não interessa por nada. Isso visto, há coisas que são extraordinárias. Eu estive a ver uma coisa, a inteligência artificial, há 2 dias, em que a inteligência artificial matava dois investigadores com quem eu trabalho. Matava os dois. Foi um investigador que morreu há não sei quanto tempo e o outro investigador que morreu há não sei quê. E os pobres coitados vivíssimos da costa. Portanto, não há um Deus chamado internet, nem uma deusa chamada Google, não há nada dessas coisas. Eu diria que era assustador. Eu diria mesmo Sim, que está assustador, a parte das redes sociais. está mesmo, está mesmo. Está mesmo. Eu penso, por exemplo, quando eu sei que, por exemplo, há uma universidade que trabalhou em fake news, criando fake news durante campanhas eleitorais, e foi paga para isso, e lançou nas redes fake news uma atrás da outra, e é uma universidade, e em princípio devia ter alguma credibilidade, não é portuguesa, nem sequer é europeia. Começa a pensar que então quem é que vai ser a polícia que nós vamos precisar para prender os bandidos que nos andam a enganar? É muito complicado. Céu, diga coisas. Eh, Estou inteiramente de acordo com o professor, também não consigo identificar ninguém. Eh, não consigo também, acho que há vários candidatos a líderes, mas acho que aqui essencialmente as redes sociais têm um grande papel. Nós não podemos colocar de parte a parte do digital, não é? Não podemos excluir, não podemos excluir o digital da nossa sociedade hoje, nem dos nossos alunos. Eu acho que às vezes é preciso nós tentarmos saber trabalhar com isso e com os miúdos, mas
é muito assustador. Nós vemos nos corredores, seja da universidade, seja da escola, desde o quarto ano, os miúdos de quarto ano, quinto, sexto, por aí fora, não é? Sempre sentadinhos ali, nos corredores, obcecados com o telefone, sempre a jogar em rede já. Portanto, não sei se o proibir, se é o termo, se será o termo mais correto ou assertivo, digamos assim. Eu penso é que é preciso criar outras alternativas, nós, professores, profissionais, para ocuparmos os alunos, ocuparmos, não é? Ou dar-lhes algumas outras oportunidades para que não sejam tão viciados naquilo. Portanto, não tenho assim nenhum candidato, mas é assustador ver os alunos, os jovens de hoje, tão centrados no computador. Mesmo alguns trabalhos que a gente peça para fazer, é claramente perceptível que aquilo vem tudo da inteligência artificial. E quando os colocamos a falar em debate e sem telefones, vemos que a opinião, é completamente diferente, não é? E é muito pobre. Pobre, exatamente, diria isso. Portanto, acho que não é preciso estarmos só a criticar, mas sim dar-lhes oportunidades para ir escrever os tópicos, ir ver os tópicos, a inteligência artificial, ou ter uma pequena ideia, mas depois tem que haver, e eles têm que perceber os filtros que nós temos que fazer para a nossa vida pessoal e social, não é? Não podemos acreditar em tudo o que vemos, nem ouvimos, e temos que ser nós também a produzir esse conhecimento, não é? Uhum. Ah, pegando também naquilo que o professor Alexandre disse em determinada altura sobre a situação relativamente àquilo que era a discriminação. E termos a noção de que Nelson Mandela conseguiu, mesmo que temporariamente, reduzir, não é, aquilo que são as tensões raciais e foi conseguido também através, muito através daquilo que foi um fenómeno, social que foi o desporto. Mas a verdade é que estes desafios se mantêm. E então utilizar, o desporto como um mecanismo para a paz, para a educação, no sentido de conseguir transmitir, que somos todos iguais, embora tenhamos diferenças, mas que podemos caminhar todos, no mesmo sentido, seria, uma parte interessante. E nesse sentido, eu ter perguntado aqui a questão da sua memória, do seu legado, como é que nós, nos dias de hoje, com as estruturas que temos, e aquilo que se passa hoje no mundo, como é que nós conseguimos ter aqui esta arma poderosa e como é que a conseguimos utilizar da melhor forma. E gostava que vocês, assim, resumidamente, tentassem encontrar um caminho, a tal poção mágica que possamos recorrer. Começava agora pela Céu, para inverter aqui. Certíssimo. Eu penso que nessa questão o desporto também tem um grande poder, não é? Embora às vezes não seja transmitido, digamos assim, pela comunicação social, nesse sentido, é uma forma de vida, é um estilo de vida, é uma forma de vida, e as mulheres do desporto também se têm afirmado bastante, como o professor referiu, que já são árbitras, mesmo a participação desde os Jogos Olímpicos, não é? Também, e agora a decorrer também em Timor, os Jogos da CPLP. Portanto, eu acho que o papel do desporto nas mulheres tem-se afirmado de forma muito positiva. Ainda há discriminação, sem dúvida, ainda há muito a percorrer, no papel da inclusão, da igualdade de género, sem dúvida. Mas eu acho que se nós quisermos colocarmos as lentes para o lado positivo, muito se tem feito e muito se tem desenvolvido nesse sentido. Agora, é fundamental quem lidera, não é quem manda, mas quem lidera e as próprias políticas educativas irem nesse sentido, não é? Irem nesse sentido, dar também as oportunidades a projetos, a escolas, para desenvolverem nesse sentido, mas acho que há uma. Dar a voz àqueles que também estão no terreno, não é? Certo, certo, Exato. certo. Era, Professor é, Alexandre?
nesse sentido. Eu estava a pensar que tudo Obrigado, Céu. passa. Obrigado também, Céu, mas eu estava a pensar que tudo passa pela vontade política do momento político que se atravessa. Se a nossa Secretaria de Estado abrir a porta a esse tipo de formação e disser vamos por aqui, vai ser mais fácil do que uma Secretaria de Estado que fecha a porta e não deixa ir por aí. Certo. E penso que tanto aqui como em Timor ou noutro sítio qualquer. Estamos numa época em que são reduzidas as coisas a tal ponto que em Portugal o desporto e a cultura estão no mesmo pacote, e estão na mesma Secretaria de Estado e do mesmo Ministério. É um ministério de vírgulas, é um ministério disto, vírgula, e daquilo, uma coisa qualquer assim desse género, o que nos deixa sempre muito de pé atrás, o que é que se vai fazer, o que é que querem fazer e até que ponto, no momento em que mais se devia responder às crises que estamos a atravessar em conjunto, não se responde, mas responde-se com vírgulas. Ora, da vírgula à reticência vai-se um passinho e depois ao ponto final já demasiadamente tarde. Não tenho assim muito mais a acrescentar. Queria, para quem vai ouvir mais tarde, lembrar uma coisa que foi testemunhada por uns guardas da prisão onde estava Nelson Mandela, e que ficaram extremamente impressionados e que legaram para o futuro essa mesma imagem. Nelson Mandela estava, depois de espancado, pontapeado, com pontapés na cara e na cabeça, esvaía-se em sangue, deitado no meio do chão. E há um dos guardas que diz: pá, levanta-te, oh, Mandela, levanta-te, vai, levanta-te. Vai, e agora não te levantas? E ele, no meio daquela falta de energia toda de quem está com o sangue a escorrer, levanta, olha os olhos e diz: para si, eu sou o Senhor Mandela, só favor. Com isto acabava. Exatamente. Eh, Foi um legado que vai ser difícil de voltar a encontrar, mesmo com as diferenças daquilo que estamos a viver hoje em dia, e que muito nos deixa de aprendizagem e que todos nós temos o dever de perpetuar e de transmitir e dar a conhecer. Portanto, em boa hora fizemos esta partilha de ideias, dedicado a Nelson Mandela. Portanto, alguém que no seu tempo conseguiu perceber a ferramenta poderosa que o desporto é, e que espero que muitas pessoas possam também utilizá-lo e através do desporto nós conseguimos desenvolver valores positivos que o professor Alexandre também falou e a Cel, que os valores também podem ser negativos, mas sobretudo tentar dar ênfase àquilo que é a parte mais importante do desporto, que são os valores positivos, a tentativa de igualdade, de reconhecimento, de dar autonomia às pessoas, de trabalhar a resiliência, de olhar para todos de igual, independentemente da idade, do sítio onde nasceram, da cor da pele, da altura, do tamanho, do género. Portanto, nós falámos aqui das mulheres, mas hoje em dia a nossa sociedade reconhece outro tipo de situação, e, portanto, é muito importante nós olharmos para o desporto desta forma. Para terminar, queria dizer-vos que foi um privilégio estar convosco. Foi uma aprendizagem muito grande que tivemos aqui. Professor Alexandre Honrado, foi um gosto estar consigo, Muito conhecer, obrigado, Fico, igualmente. partilhar este momento. À colega Cel também um especial agradecimento, porque também rapidamente, quando expliquei a situação, também disse logo que sim. Estávamos aqui a ver se ela estaria cá ou lá, e ela disse: não, independentemente se eu estiver fora, também terei todo o gosto em participar. Espero que seja o primeiro de muitos. Muito obrigado por terem estado com o Panatl, e deixo que foi um privilégio estar mesmo convosco. Boa noite a todos, obrigado pela Até sempre, participação de obrigado. todos. Obrigada. Até uma próxima. Adeus, Obrigado. adeus.